Agora passamos ao Manuel Justino, também com uma comunicação interessante e que de facto avancemos, Manuel Justino, os usos proverbiais ao ar livre, acampamentos, algo que eu acho inédito e faça favor, Manuel Justino. Boa tarde a todos, obrigado Marinela. Um abraço para todos desde aqui o arquipélago da Madeira, da terra do Cristiano Ronaldo. Espero que todos se encontrem bem, que continuem fortes nesta luta contra o Covid. Queria, com a vossa autorização, a vossa permissão, enviar um grande abraço ao nosso colega Simeão e também cumprimentar toda a família paremiológica, na pessoa do Dr. Rui Soares, que esteve à frente desta grande aventura que foi fazer o ICP através do Zoom, numa altura tão difícil. O meu trabalho eu chamaria uma conversa sobre provérbios. Eu começo com este provérbio porque ao longo do ano conversei muitas vezes com o Dr. Rui Soares sobre o ICP 20 e efetivamente não estava nos meus planos conseguir participar este ano devido à grande carga profissional que tenho tido. E então olhei para este provérbio e vi que ele expressava: se eu não pudesse fazer aqui tudo, faça tudo o que eu puder fazer. Este é um conjunto de provérbios que eu tive a recolhê-los num livro que se chama O Caminho do Triunfo. É um conjunto de provérbios muitas vezes virados para os jovens, para a família campista, em que é definido que o único triunfo verdadeiro é a felicidade. O que é que vem a ser o triunfo? Será o cume da carreira, a riqueza, a posição, o poder? Nada disso. Estas ideias e muitas outras apresentar-vos-ão ao espírito naturalmente. São o que, em regra, se proclama triunfo e também significa, muitas vezes, a vitória sobre os outros e a prova da nossa superioridade num ou noutro campo. Por outras palavras, é lucrar à custa do outrem. Não é isso o que o autor entende por triunfo. Creio que fomos colocados neste mundo de beleza e maravilhas com a faculdade especial de as apreciar. Alguns casos de sermos o prazer de colaborar no seu desenvolvimento e também de podermos auxiliar os outros em vez de os excedermos. E por todos estes meios ter gosto na vida, isto é, ser feliz. Eis o que o autor considera ser feliz. Mas a felicidade não é apenas passiva, quer dizer, não se alcança sentando-se a gente à espera dela. Isto seria coisa insignificante, o prazer. Mas braços e pernas, miolos e ambições foram-nos dados para agirmos e a criatividade vale mais do que a passividade para alcançar a verdadeira felicidade. Pronto, no ambiente do Covid e da pandemia que assola o mundo do século XXI, decidi então enverdar por este trabalho, pegando neste provérbio que ainda há pouco eu referi e relacionando com a chamada lei de Murphy. A lei de Murphy, geralmente, o espírito desta lei capta a tendência geral de enfatizar as coisas negativas, ou seja, o que se acumula ao longo da nossa vida, o que poderemos também às vezes considerar alguns azares da nossa vida, muito embora haja outro teólogo, que é o Clarke, que diz que o Murphy era demasiado otimista. Portanto, virando então para os provérbios relacionados com o campismo ou com o escotismo, o escuta tem sempre boa disposição de espírito. Há quem diga que este espírito, que este provérbio, ou este artigo da lei, é muitas vezes difíceis de cumprir. Às vezes nos acampamentos acontecem coisas
um pouco estranhas, algumas coisas que os jovens às vezes não estão à espera e que adoram, e alguns azares que infelizmente às vezes acabam por ter também, mas sempre com a vigilância dos chefes. Por exemplo, ao montar uma tenda, seja um acampamento grande ou seja um acampamento pequeno, há sempre uma peça que pode faltar na estrutura da montagem de uma tenda. Poderá ser, por exemplo, uma estaca. Ao montar a tenda, uma estaca misteriosa sempre desaparece. Portanto, às vezes há uma concorrência para ver quem é que monta mais rápido a sua tenda, a sua zona que está destinada ao grupo, e por vezes aplica-se aqui um pedacinho da lei de Murphy. Há um azar qualquer, há uma estaca, há um pau, há uma tenda, há uma peça qualquer que misteriosamente estava ali, mas desapareceu. Depois, nas grandes caminhadas, muitas vezes, só sabe a profundidade de uma poça d'água quem pisa nela. Muitas vezes, nas grandes caminhadas, poderá haver algum azar que é de colocar o pé durante a noite numa poça d'água, que por infelicidade acaba por molhar o pé, ou por criar alguma dificuldade aos jovens, e então aplica-se o provérbio: quem caiu na água ou colocou o pé só consegue saber a profundidade dessa poça, mas é depois de pisar nela. Claro que isto também se aplica a outras passagens ao longo da nossa vida. Também nas várias caminhadas que são feitas, por vezes em lugares, em veredas ou caminhos assim muito antigos, é costume também as pessoas terem nas suas casas cada uma ter o seu cão. E claro, por ter o seu cão, muitas vezes aplica-se também o provérbio: nem sempre cão que não ladra, não morde. Isto às vezes não é bem assim. O cão não ladra, mas pode efetivamente morder. Portanto, é preciso estar atento a tudo o que passa ao nosso redor, porque pode haver algum cão mais sorrateiro, mais esperto, e pode efetivamente causar um susto em alguém, não é? As tendas são as casas dos campistas. É ali que os campistas descansam. E claro que quem descansa é quem está efetivamente cansado. E logicamente, aquele que ressona é o primeiro que adormece. Porque os últimos a chegar vão haver os ressonos e vão ficar incomodados dos que já estão a dormir e que já estão a ressonar, e isso às vezes serve-lhes de aviso, se calhar, para irem mais cedo para o repouso, porque assim serão eles os primeiros a ressonar e não eles apanharem os mais rápidos. Portanto, às vezes também é uma lei que tem um certo interesse de cumprir. Vai cedo para a cama, que se calhar vais ser o primeiro a ressonar, e assim não ficas a ouvir os ressonos dos outros. A carta, eu nem sei se todos os colegas conhecem a Ilha da Madeira. Optei por pôr aqui o mapa da minha ilha, onde eu vivo. É uma coisa muito gira para quem já cá esteve. E há aqui uma regra muito interessante, um provérbio muito interessante, que é: na carta topográfica, o que queremos mais saber está na dobra. Ora, isto tem várias aplicações, que é, muitas vezes, ao estudar uma carta topográfica, poderá o mapa não estar bem desdobrado, poderá haver uma série de situações em que não se consegue localizar de imediato onde é que está o local que nós procuramos. Então, o que temos que fazer é desdobrar bem o mapa, procurar bem o local, para não andar na dobra a ver se o local está aqui, ou está mais para aqui, ou está mais para ali. Daí se aplicar o provérbio: na carta topográfica, o que queremos mais saber está na dobra, ou seja, não é logo encontrado, porque se calhar não houve o cuidado de desdobrar e preparar o trabalho de pesquisa para efetivamente localizar onde é que está o local que nós
pretendemos saber. Os candeeiros funcionam menos nos acampamentos. Ora bem, isto é aquilo que chamamos, é um provérbio, mas também poderá ser uma sentença. Poderá ser o que se chama um provérbio, também é uma sentença popular, que é: antes de ires para o mar, prepara-te em terra, ou coisas assim do género. E assim, os candeeiros funcionam sempre, mas nos acampamentos não estão a funcionar. Porquê? Não te preparaste em terra, não preparaste o equipamento antes de ires para o campismo. Tens que preparar, verificar todos os materiais, ver se são funcionais e então vais para o teu destino, vais acampar. Portanto, verifica tudo antes de saíres para o local onde vais passar uns dias felizes. Verifica tudo. É praticamente uma sentença. Que é para depois não haver alguns azares. Ora bem, no campismo, claro que o campismo e nas nossas tendas, nós não temos as comodidades que temos em casa. Nós em casa temos sempre espaços para pôr as nossas roupas e para ter cuidado com as nossas peças de roupa e os sapatos e todo o nosso vestuário. Ora, nos acampamentos, geralmente, há muita organização, mas também há muita azáfama. E existem sempre algumas peças do uniforme que acabam por ninguém saber onde é que elas estão, porque as jarreteiras, neste caso concreto, como o provérbio diz, as peças do uniforme que mais se perdem são as jarreteiras. A explicação muito simples é que elas ficam nas meias. As meias, como devem saber, vêm até à zona dos joelhos. E quando são retiradas as meias, muitas vezes com o cansaço, as jarreteiras ou desaparecem entre as meias, ou ficam em alguma parte da tenda que depois é difícil de encontrar. Acabam por aparecer mais tarde ou mais cedo, mas as que se perdem mais facilmente são elas que são mais pequenas e mais propícias a isso. Isto é um provérbio muito interessante, que tem a ver com copiar ideias à patrulha ao lado é plágio, mas copiar de várias é pesquisa. Ora, o que é que nós vemos aqui neste provérbio? É que é bom investigar. Ora, é bom investigar. Se nós copiamos uma vez só, somos um pedacinho, um pouco, vá lá, um pouco malandros, vimos o que o vizinho do lado está a fazer e fizemos idêntico. Mas se nós fizermos investigação e vermos e aprendermos com os outros, este plágio já não é plágio, mas é uma verdadeira investigação. É uma coisa bastante interessante, que é recolher as ideias e como é que os outros organizam as suas tendas, as suas formas de cozinhar, as suas formas de preparar os campos e todas as organizações gerais e aprenderem com os chefes. E depois trazer essas ideias de volta às suas casas e depois pô-las em prática. No fundo chama-se investigar a forma como é que se consegue organizar um bom acampamento com bem-estar para toda a gente. Ora, os pratos ou tachos que caem no chão têm sempre comida. Logicamente, os pratos ou tachos, se não tiverem comida, tornam-se extremamente leves e são fáceis de transportar para um lado e transportar para o outro. O que acontece aqui, neste caso concreto, é que muitas vezes os jovens têm que levar os pratos com a sua comida, têm que levar os seus talheres, ainda têm que levar o copo com os sumos, e claro que às vezes com a azáfama e com a pressa, acabam muitas vezes por alguma infelicidade da aplicação da lei de Murphy, é aqui um azar, pronto, caem no chão. E claro, aplica-se, os que caem no chão têm sempre comida, porque é o que acontece a maioria das vezes. Com pratos, entre pratos cheios e pratos vazios, logicamente que caem sempre no chão os que têm comida. Os outros vazios só por algum azar, alguma infelicidade. Assim como também quando os têm comida. Não é que esteja sempre a acontecer. Ora, um escoteiro sem telemóvel é como um peixe sem bicicleta.
Ora, efetivamente, o mosquiteiro não precisa de telemóvel quando está nas atividades, assim como um peixe não precisa de nadar de bicicleta. Também não precisa. O que existe é uma regra de que este equipamento pode ser dispensado durante as atividades para não criar distúrbios. É como uma sala de aulas. O professor está a dar uma aula, efetivamente a rapaziada não vai estar a telefonar para o pai, ou para a mãe, ou para os amigos. Portanto, não é necessário, durante a atividade, que eles usem o telemóvel. Podem usá-lo mais à noite, durante um espaço que é dedicado precisamente aos contactos familiares. Numa encruzilhada, o caminho certo é sempre o que só. Pois, isto às vezes cria uma certa confusão, que é nos mapas e nas orientações que é-lhes dado. Muitas vezes poderá acontecer aqui outra lei de Murphy, que é um azar em escolher o caminho errado, aquele caminho por onde não deveriam ir. Por vezes escolhem o caminho mais difícil. Não é que isto aconteça sempre. Poderá efetivamente acontecer alguma vez, mas não deixa de ser curioso a aplicação deste provérbio. A hora do silêncio, em geral, é quando há mais barulho, claro. A hora do silêncio é quando acabam todas as atividades, quando toda a gente é convidada praticamente a repousar, mas depois a azáfama é tão grande para contar as aventuras do dia, ou da tarde, ou da noite, é efetivamente, às vezes, quando há mais barulho, que é preciso haver uns apitos para depois se seguir o silêncio. Toda a gente acorda muito antes da alvorada dos chefes. Este é um provérbio que tem um certo sentido, não é que seja muito verdadeiro, mas também tem um certo sentido porque poderá referir a algum grupo de jovens que esteja a conversar toda a noite e quando amanhece, quando os chefes se levantam, eles ainda estão acordados. Mas é muito raro esta situação acontecer. No entanto, não deixa de ter a sua piada. Ora, chove sempre na tenda ao lado onde vamos dormir. No lado da tenda onde vamos dormir. Ora, isto é aqui também uma espécie de um aviso, porque devemos ter sempre todo o cuidado quando é montado uma tenda, ou seja, uma tenda tem que estar preparada para qualquer tipo de intempérie, faça sol ou faça chuva. Se porventura fizer chuva, foi que houve alguma falta de cuidado na sua estrutura, na sua montagem, não foi tida em consideração algumas questões de segurança, daí a falta de cuidado acontecer esta situação de entrar água na tenda porque não houve o devido cuidado na sua montagem. Um atalho é sempre a distância mais longa entre dois pontos. Bom, isto é um pouco o provérbio que há pouco referi, na questão da encruzilhada. Porque muitas vezes a tomada de decisão para ir por um atalho significa ir para o lugar mais perto e mais curto. Neste caso concreto, o engano poderá levar ao dobro daquilo que era suposto fazer, em vez de ser atalho, a apanhar uma estrada, caminho, vereda, como aqui chamamos, num lugar que seja mais distante, se não houver uma atenção específica em relação a esse atalho. Os aspirantes mais mandriões estão lá por sugestão dos psicólogos. Isto também não é uma coisa que aconteça muitas vezes, mas quem aspira a qualquer coisa, a própria palavra de aspira, tem que ter vontade de fazer qualquer coisa. E às vezes, quando se aplica este provérbio, significa que alguém aspira a ser alguma coisa, mas que não tem muita vontade. Daí se dizer que se calhar precisa de algum psicólogo que diz, pá, vai ter ali, pode ser que aquilo te faça bem. Então isto é uma espécie também de uma chamada de atenção.
os aspirantes mais mandriões estão lá por questões psicológicas. Os aspirantes estão lá, mas não têm muita vontade de participar nas atividades. O uniforme bem limpo atrai sempre um molho mais gostoso. Efetivamente, esta lei é bastante assertiva, porque o uniforme bem limpo, o uniforme de cidade, o equipamento para uma cerimónia, muitas vezes, durante uma refeição, houve uma infelicidade, não houve o cuidado certo e, entretanto, cai sempre uns pedacinhos de comida no uniforme e depois os jovens nem sabem como é que aquilo aconteceu, mas a verdade é que o uniforme atraiu uma boa refeição que lhe caísse em cima e acabou por sujar as roupas. Finalizando esta minha pequena intervenção, queria também agradecer ao Alex Ripoli, a quem fui pesquisar alguns destes provérbios, e queria dedicar a todos os que na associação tornaram possível a realização do ICP20, com esta simples passagem da Epístola de São Tiago, dando a entender que realmente só um pulso forte. Eu gostava de realçar aqui o professor Rui, a engenheira Marinela, o Aires e toda essa forte equipa que vocês conseguiram arranjar em Taveira para nos reunir numa altura tão difícil e realmente só conduzindo com um pequeno leme, mas conduzindo uma grande nau, que é esta, foi possível estarmos todos reunidos durante esta semana no ICP 20. Obrigado. E a bibliografia, não tenho assim muitas mais coisas para dizer. Não sei se cumpri o tempo, se acabei antes do tempo. Acabou antes do tempo. Muito obrigada, Manuel Justino. Tenho aqui uma pergunta do Rui Duarte, e que diz o seguinte: a pergunta é: estes provérbios são construídos mais pelos chefes ou pelos lobitos? E se são trazidos para fora dos acampamentos? Eu respondo desta forma. Estes provérbios foram recolhidos, como eu referi há pouco, pelo Alex Ripoli. E isto o Alex Ripoli teve o cuidado de fazer uma comparação com a lei de Murphy, mas não é uma coisa especialista só para os lobitos. É generalista, são para todas as secções. Aplica-se a todas as secções. Não, o Rui Duarte não é. O Rui Duarte está aqui. Estou a ver a questão do Rui, sim. Está a ver, não é? E, Sim, portanto, estou a ler. eu ia depois ler a outra parte em que ele lhe agradece. Eu estou a ler sim, sim. Não, isto não é construído pelos chefes. Isto não é construído pelos chefes, mas pode ser visto pelos chefes em relação às 4 secções, Rui. Aos lobitos, aos exploradores, aos pioneiros e aos caminheiros. Poderá ser visto não na especialidade, mas na generalidade do escotismo, Rui. Obrigado pelas tuas palavras. Pois, eu penso que devo ler o que depois escreveu o Rui Duarte. Amigo Sim. Justino, estou a adorar e deixe-me felicitá-lo pela originalidade dos provérbios apresentados, e nunca imaginei a riqueza dos provérbios relacionados com os acampamentos de escoteiros. Toda a sua comunicação respira um humor saudável. Penso que há outra pergunta. De qualquer modo, eu fazia só para já um comentário. Parece-me que há aqui uma pergunta. É um provérbio: perecem as mãos e as obras não. Parecem as mãos. Perecem as mãos, as obras não. Vem de Rui Soares. De qualquer modo, eu gostava de, antes de terminar toda esta sessão, gostava de comentar o seu trabalho e para já agradecer pela sua generosidade, e entenda-se esta generosidade pelo esforço que fez de estar presente com esta agradável apresentação,
que foi e que nos surpreendeu a todos, de facto, pelo contexto, o contexto dos acampamentos e a sua relação com os provérbios. Trouxe-nos novos provérbios, Manuel Justino, muito obrigada, da Madeira, o que vem ao encontro do que nos disse o professor Wolfgang Mieder na terça-feira, no diálogo final, portanto, entre alguns participantes, que nos disse que é necessário procurar pesquisar mais provérbios novos, porque eles existem e trazem-nos, e para trazer esses provérbios à ribalta e estudá-los, porque eles estão lá. E penso que a este colóquio o professor Wolfgang Mieder, no diálogo final, não no seu trabalho, mas no diálogo final das perguntas, realçou este aspecto. E penso que o Justino, enfim, coincidências ou não, respondeu agora com o seu trabalho, enfim, que ainda tem muito para percorrer, com o seu trabalho, pelo menos com parte de provérbios novos que estavam aí escondidos nessa ilha maravilhosa. Não é por acaso que é a pérola do Atlântico. Muito É verdade. obrigada, Justino.